Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, hoje a gente vai estar falando aqui sobre, vocês já devem ter visto aqui no título do vídeo, sobre por que empresas americanas estão contratando mais e mais brasileiros do que nunca, principalmente no mercado de TI. Eu me chamo Gabriel, tenho mais de 10 anos de experiência com TI, trabalho há mais de 4 anos aí para o mercado da gringa. E, cara, se você tá aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, ajude a gente a chegar aos 1.100 inscritos, estamos quase lá. Galera, olha só, eu vou contar aqui pra vocês uma historinha que eu escutei essa semana aí, numa reunião de um CEO de uma empresa que eu trabalho, tá? E ele tá falando sobre, tava falando sobre contratações aí de empresas de consultoria de TI, né? Então, para quem não sabe aí, o mercado de TI, normalmente, funciona da seguinte forma. Você tem uma empresa, por exemplo, americana, que é o cliente final. Essa empresa americana, que é o cliente final, ela contacta uma consultoria para trazer desenvolvedores de fora, para pagar justamente mão de obra mais barata. Essa consultoria entra em contato com recrutadores e faz o recrutamento e seleção de profissionais daqui do Brasil para trabalharem dentro desse cliente final. E essa consultoria faz a intermediação. Porque normalmente precisa de uma consultoria? Porque, galera, existe um problema burocrático de visto, tá? Você não pode trabalhar diretamente para uma empresa de fora lá dos Estados Unidos, por exemplo, sem uma empresa intermediando. Então você precisa ter uma consultoria baseada na Latinoamérica aqui, e essa consultoria faz a intermediação entre você e a empresa. E aí você tecnicamente você trabalha para essa consultoria, recebendo o dinheiro deles, mas você está alocado lá no cliente final, está trabalhando no seu dia a dia lá para o cliente, tá? E aí, galera, nessa empresa que eu estou nela, vai fazer um ano e pouco. é, Essa semana a gente tinha uma reunião falando sobre isso e tal, e eles estavam falando justamente por contratações e tudo mais, sobre o motivo de de estarem trazendo mais profissionais, e eles falaram a seguinte frase, abre aspas, o mercado que esperávamos com IA não foi o suficiente, não foi o esperado. Fizemos testes entre nós, ou seja, traduzindo para o português, fizeram testes para ver se conseguiriam substituir programadores com IA e não conseguimos, tá? Nesse caso, estamos aumentando novamente a contratação de desenvolvedores de fora dos Estados Unidos, ou seja, de fora para trazer essa mão de obra novamente para o mercado de TI, para os programadores de dentro dessa empresa. E aí, complementando, ele falou o seguinte: vamos priorizar os mercados brasileiros, vamos priorizar programadores brasileiros, porque justamente os indianos, apesar de a gente ter uma base já em programadores da Índia, tem um problema muito significativo que é a questão do fuso horário. Apesar de ser uma mão de obra mais barata, não vale tanto a pena você trazer profissionais mais da Índia, trabalhar com profissionais diretamente da Índia, porque você tem um gap de horário muito grande. Para quem não sabe, galera, normalmente as empresas de TI aí, elas estão na East Coast, na costa leste aí americana. E a East Coast, cara, ela é só uma hora de diferença aqui para o Brasil. Então, você tem uma vantagem geográfica muito grande estando no Brasil. E agora isso está sendo mais percebido, porque na Índia são quase 12 horas de diferença lá para os Estados Unidos. É muito grande, então a comunicação acaba se tornando muito difícil. E às vezes, eu já tive colegas indianos, eles tinham que ligar para os caras indianos lá 2 da manhã para eles para conversar sobre um problema e o cara tava dormindo, tipo, tinha uma série de, pô, será que a gente vai incomodar esse cara mesmo? Será que precisa, e tal? Concluiu-se que com o passar do tempo é mais fácil, apesar de você pagar um pouco mais para brasileiros, trabalhar com profissionais brasileiros, justamente pela tem uma qualidade muito grande de profissionais de programadores brasileiros, eles respeitam muito os brasileiros, principalmente pela criatividade, isso é nítido. E isso acabou aumentando aí, né,
Não só para essa empresa, mas eu já vi muitas outras empresas falando sobre trazerem mais profissionais do Brasil. Porque pense o seguinte, galera, se você está nos Estados Unidos, né, por que eu vou contratar programadores do Brasil, né? Se você está nos Estados Unidos, cara, você vai contratar um programador, você vai pagar, sei lá, $80 a hora para esse programador. Vale a pena? Depende da empresa. Se a empresa tem uma cultura mais enraizada nos Estados Unidos, tende a ser contratados os programadores aí lá de dentro, né? Só que aí eles vão pagar $80 diretamente, mais porcentagem para o governo e tudo mais. Já se você contrata um programador de fora do Brasil, a média é $25, 20 a $25, por exemplo, de um programador júnior a pleno para trabalhar nos Estados Unidos. Digamos que é umas 32, 30, $33, porque tem a parte ainda da consultoria que ela recebe também. Então seriam quase metade do preço você contratar alguém de fora do Brasil. E se o cara tem inglês, e se a empresa está ajustada com a cultura, tá tudo bem. Aí galera, beleza. Falado isso, qual que é o motivo, né? A gente está vivendo uma oportunidade, cara, que assim, eu diria, eu não vou dizer que é. Depois vão me chamar de coach aí, eu já tô enjoado de ser chamado de coach. E, cara, galera, a gente vive no Brasil, mano. E assim, só de você ganhar em dólar, você já tá ganhando 5,4 vezes mais do que um programador que está aqui no Brasil. R$ 1, tipo, é muito desvalorizado perante ao dólar. Então a gente tem essa vantagem, essa primeira vantagem, né? Se você já leu vários livros aí de economia, você sabe que um dos princípios para você enriquecer é você ganhar numa moeda muito mais forte que a que você mora, né? Como no caso aqui, no Brasil, morar no Brasil trabalhando para os Estados Unidos, simplesmente por ganhar em dólar. Então você tem uma vantagem competitiva muito grande de salário, justamente por conta de sua moeda ser mais valorizada. Segundo ponto, né? Que é o mais importante, cara. A gente vê essa demanda crescendo já faz um tempo. Então, eu já venho falando aqui no canal já faz tempo sobre isso que vem crescendo a busca de profissionais de qualidade, você precisa ter experiência e tudo mais, de lá para cá, tá? Ou seja, se você é um cara bom, muito provavelmente você vai ser contratado. E você vai ver, com o passar do tempo, que você não vai ficar as 8 horas do seu dia que você precisa prestar de serviço para essa empresa 100% ocupado. O que é uma vantagem muito grande, porque as próprias empresas já notaram isso. Então, eu já postei aqui lá no meu Instagram também muitas e muitas vezes os recrutadores falando, chegando comigo e falando, cara, a gente quer te contratar e tá tudo bem se você tiver outro emprego ao mesmo tempo, desde que você atenda as demandas, desde que você entregue as coisas, nós não estamos nem aí. Ou seja, pelo contrato está tudo bem, você pode ter múltiplos contratos. Lembra que eu falei que normalmente a cotação aí de programadores é $25 a hora? Beleza, imagina você com 2 contratos, fazendo $50 a hora. Cara, você consegue enriquecer, consegue fazer 1 milhão quase em 2 anos, tá? Ou seja, você consegue ficar milionário em 2 anos se você gerenciar muito bem, souber investir, souber os caminhos que você precisa fazer quando esse dinheiro entra, porque isso é muito importante, vai definir se você vai ser um cara que vai ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro no longo prazo. Então, muita atenção com isso. É isso que eu vim falar aqui para vocês, galera. Esse vídeo eu acho que é mais provavelmente para motivar vocês a continuar estudando programação e dois, se você está pensando em desistir de programação, não desista porque você não está vendo o resultado, você não está vendo a grama crescer, porque às vezes, cara, o resultado ele demora, mano. E tudo que vale a pena, às vezes vai demorar, cara. Às vezes você vai ter que ver a grama crescer. Para quem sabe a minha história aí, sabe como é que foi, não foi fácil, tá? A programação, você não vai aprender a programação em um mês, como já te falaram aí nos canais de YouTube, como já te falaram aí em muitos cursos que talvez você já tenha comprado, você não vai aprender a programação em um mês. Cara, programação é uma profissão que leva tempo, como qualquer outra
tipo profissão. Você vai remar, mas vai chegar um ponto que você vai conseguir. E quando você conseguir, eu te garanto que vai valer muito, muito a pena, principalmente no quesito financeiro, tá? Quesito financeiro, eu não sei como é que vai estar aqui, isso vai estar assim daqui a 3 anos, 4 anos, isso ninguém sabe. Mas o que eu posso te garantir é que no momento vale muito a pena você continuar estudando. Então, se você estava pensando em desistir, se você estava, talvez não é agora, cara, espera um pouco, continua fazendo, tá? Continua fazendo porque vale a pena e vai chegar uma hora que vai chegar o seu momento, tá? Tem momentos que chega dos outros, é uma fila, tá? Vai chegar um momento que você tá na fila e se você não saiu dela, você tá andando, cara. Uma hora você vai chegar. Eu estava falando aqui no meu vídeo anterior que eu programo desde 2015, né? E para eu conseguir uma vaga na gringa foi só em 2022, ou seja, demorou 7 anos para eu conseguir a minha primeira vaga na gringa, sendo programador. Hoje em dia, eu conheço pessoas que estão conseguindo em 2 anos. Cara, isso. E não é querer assim iludir vocês, porque vai chegar em 2 anos, vai ser a minha vez. Não. Cara, muito provavelmente não, né? Muito provavelmente não. Mas eu tô falando de experiência de colegas próximos, cara, que conseguiram vagas fora do Brasil em 2 anos de estudo. Ou seja, é mais uma motivação para vocês continuarem. As ferramentas de aprendizado da minha época, dos 10 anos atrás aqui, elas mudaram muito, cara. Hoje a gente vê programadores aprendendo realmente muito rápido, justamente por conta da inteligência artificial. E não vai ser diferente com você. Se você está nesse ciclo, parabéns, ótimo, continue estudando. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, fiquem bem, até a próxima e tchau.